Vamos lá, galera. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as células, né? Continuação da estrutura das células. Na nossa última aula, nós vimos que existem dois tipos de células, né? Então, existem as células procariontes, antes, carionte, carioteca, ou seja, são células que surgiram antes do aparecimento da carioteca. São consideradas células muito primitivas, pequenas e que não têm núcleo, com organelas sem membranas, né? Então só tem duas organelas que não têm membranas, que é o ribossomos, né? E também os centríolos, que não apresentam justamente nenhuma membrana envolvendo a estrutura. Mas nem toda procarionte tem centríolos. Toda célula tem ribossomos, mas nem toda célula tem centríolo, tá? E também nós temos as células eucariontes, são células que apresentam uma membrana que envolve o material genético, formando um núcleo, e também são células que têm uma maior diversidade de organelas, muitas quantidades de organelas, que são organelas membranosas, né? E aí nós temos justamente nas células eucariontes uma subdivisão. Então só existe dois tipos de célula: eucarionte, bactérias, procariontes, todos os outros seres vivos menos o reino Monera, né? Então todos os outros seres vivos são eucariontes. Mas os eucariontes podem ser subdivididos em duas células. Dentro do grupo dos eucariontes, aqueles que têm núcleo e têm organelas membranosas, eu tenho uma subdivisão, uma nova organização, que são justamente de células, só de células eucariontes, células com núcleo. E elas são as células vegetais, tá? E células animais. Então eu tenho células animais eucariontes e células vegetais eucariontes. Qual a diferença entre uma célula vegetal e uma célula animal? As células vegetais, elas têm algo a mais. Então algumas coisas existem nas células vegetais que não tem nas células animais, tá? Aqui eu tenho uma célula vegetal, aqui eu tenho uma célula animal. E aqui eu desenhei justamente só as coisas que elas têm a mais. Então, o que tem aqui que não é encontrado aqui, que faz a diferenciação entre células eucariontes, vegetais e animais? Nós temos três estruturas, tá? Três coisas existem na célula vegetal que não existem na célula animal, tá? E quais são essas coisas? Duas delas são organelas, cloroplasto e vacúolo, e uma delas é uma estrutura externa. A organela tem que estar justamente no citoplasma. Essa terceira estrutura está fora do citoplasma, está depois até da membrana plasmática. Então, nas células vegetais, é a estrutura mais externa da célula, são essa outra estrutura, essa última estrutura que diferencia, que é a parede celular. Então, a parede celular, vacúolo e cloroplasto, só existe nas células vegetais. São inexistentes nas células animais. Vamos começar pelas organelas. Aqui nós temos o cloroplasto. Gente, célula vegetal, ela faz uma coisa que os animais não fazem. Elas são autótrofas. O que quer dizer isso? Elas produzem seus alimentos. As células animais não. Célula vegetal produz seu alimento, célula animal não, precisa se alimentar de outro ser vivo. E eu tenho que ter uma estrutura que produz esse alimento, que é presente na célula vegetal e ausente na célula animal. E essa estrutura é o cloroplasto. O cloroplasto é responsável por produzir o alimento das plantas. Todos os seres vivos que têm célula vegetal têm que ter obrigatoriamente cloroplasto. E o que o cloroplasto faz? Fotossíntese, tá? Então é a organela especializada em fazer fotossíntese. Ela produz um pigmento que é importante para realizar essa produção desse alimento, que é a clorofila, tá? Ela dá a coloração verde da célula vegetal. Então toda célula vegetal que tu vê verde é porque tem muito cloroplasto e tem muita clorofila,
tá? Então as plantas elas são verdes por causa do cloroplasto e da clorofila. Ok, gente? Então ela é responsável por fazer a fotossíntese. Então é exclusiva de célula vegetal. Quem tem cloroplasto, célula vegetal, tá? Dentre elas eu tenho as plantas, as algas e também as cianobactérias, tá bom? Então, cloroplasto, célula vegetal. Qual é a função do cloroplasto? Fazer fotossíntese, tá? Segunda organela, vacúolo. O vacúolo, gente, é uma grande bolsa membranosa que é encontrado nas células vegetais. As células dos animais, elas têm pequenas bolsas que a gente chama de vesículas, né? Lisossoma é um exemplo de uma vesícula. Mas as células vegetais têm grandes bolsas, né? E essas grandes bolsas servem para quê? Para guardar coisas. As células vegetais elas precisam guardar materiais, estruturas, elementos químicos que são muito importantes para ela. E aí elas guardam esses materiais dentro dessas grandes bolsas que recebem o nome de vesícula. Eu gosto de comparar o vacúolo à bolsa de mulher, né? Bolsa de mulher tem sempre de tudo, né? Tá lá, aí chega, poxa, eu tô precisando de álcool. Ela abre a bolsa, não, eu tenho aqui na minha bolsa. Ah, eu tô precisando de papel e caneta. Não, eu tenho aqui na minha bolsa. Ah, eu tô precisando de um bombom. Não, eu tenho aqui na minha bolsa. Poxa, eu tô precisando de um lanchinho. Não, abre aqui a bolsa, eu tenho um lanchinho aqui, uma bolacha, um negócio. Ah, poxa, eu tô precisando de uma catita morta. Ah, não, aqui na bolsa tem uma catita morta, tá aqui. Tem sempre de tudo lá na bolsa da mulher, né? Porque parece que não tem fim. Cabe mais coisa do que o tamanho dela pode suportar. Sempre tem de tudo. E aqui nas plantas é a bolsa justamente das plantas, né? Então aqui eu tenho justamente guardado muitas coisas. Quais são as principais coisas que são guardadas no vacúolo? Tá? Presta atenção. O que é que eu vou guardar principalmente no vacúolo? Eu vou guardar água, importante para fotossíntese, importante para hidratar, para compor a célula. Então ela guarda, quando tem excesso de água, ela guarda no vacúolo. Eu vou guardar sais minerais, né? Sódio, potássio, vários sais minerais que são importantes para a planta, eu posso guardar aí. Eu posso guardar estruturas pigmentosas para dar cor. Por exemplo, as cores das flores são devidos a eu guardar estruturas de pigmentos daquela cor vermelha, amarela, azul, né? Todos esses pigmentos podem ser guardados no vacúolo. Veneno também. Veneno é muito comum, veneno ser guardado no vacúolo. Existem alguns venenos que são muito fortes, que são muito prejudiciais, que fariam mal até para as células da própria planta. Então elas separam esse material do resto da célula guardando aqui dentro do vacúolo. Então aqui dentro do vacúolo ele está guardadinho e aí não vai fazer mal para o resto da célula. Mas caso um inseto ou algum outro ser vivo que se alimenta dessa planta macerar, né, mastigar esse material, aí ele rompe esse vacúolo e aí o veneno é liberado. É o caso, por exemplo, da nossa maniva, né? Todo mundo sabe que é a maniva, né? A folha da mandioca braba, né? Da mandioca. Ela tem cianureto, tá? E ela guarda esse cianureto no vacúolo. E aí quando alguém vai lá e mastiga aquela folha, tchá, estoura o vacúolo, pum, o veneno se solta, o cianureto sai. É um dos venenos mais potentes, mais poderosos que existe. Altamente tóxico, mata em pequenas concentrações, né? Mata bastante, mata muito facilmente. Então, para não fazer mal para a célula, ele guarda no vacúolo, ok? Então, só alguns exemplos do que são guardados no vacúolo. Mas o vacúolo é uma grande bolsa, uma grande vesícula, imensa vesícula. Às vezes ele fica tão grande que ocupa quase todo o citoplasma, só um vacúolo, tá? E nós temos a última estrutura, que é a parede celular. Gente, a parede celular é essa linha vermelha mais externa, tá? Ela envolve toda a estrutura da célula. Então, ela envolve completamente a célula, tá? E essa parede celular, ela funciona como uma armadura, tá? Então, ela vai justamente proteger contra impactos físicos, ela vai proteger contra estruturas e ela é feita de celulose, tá ok? Então, quando você tem uma madeira que está seca, né, que ela fica mais leve,
É porque toda a estrutura da célula já morreu e ficou só a parede celular. O que dá dureza justamente para a madeira, para as plantas, é a parede celular. Ela pode ter 3 camadas de parede celular. Primeira camada, se tiver só uma, fina, né, mais maleável. É o caso, por exemplo, das folhas da planta, não é tão rígido. Se tiver 2, já é mais dura, né? E se tiver 3 camadas de parede celular, de celulose, ela é absurdamente dura, tá? Quando eu tenho a 3ª camada de celulose, a célula morre. A 3ª camada de parede celular, a célula morre, tá? Então eu só vou ter 3 camadas de parede celular em células mortas. Na própria planta eu tenho uma grande quantidade de células mortas, com 3 camadas de parede celular. Lembra lá que eu falei lá no outro vídeo da semana passada sobre as celas, né? Que Huck observou e viu só aqueles pequenos compartimentos vazios? Ele estava olhando célula vegetal morta, gente. Então toda essa estrutura de dentro tinha sumido, evaporado. E ele só tinha visto o quê? A parede celular, né? Então ele estava olhando só a parede celular da cortiça. Por isso que ele olhou, pequenos compartimentos vazios. Vou chamar isso de célula, em comparação às células. Agora vocês estão entendendo, né? Então já tinha sumido tudo, as organelas, o núcleo, o citoplasma, a membrana plasmática já tinha sumido. Mas a parede celular, que era mais sólida, mais dura, feita de celulose, né? Um material muito duro, um polissacarídeo, lembra que nós já estudamos, né? O que é polissacarídeo, né? Então vários açúcares ligados, simples, ligados uns aos outros, formando uma cadeia de 328 moléculas de açúcares simples, de glicoses ligada. Então é uma estrutura muito complexa e muito dura, tá bom? Espero que tenham entendido. À tarde, se tiver dúvida, a gente discute, a gente comenta, tá ok? E falou!